Duas notícias importantes aqui no futebol nacional. Uma é do Atlético Paranaense, que pode estar trazendo de volta o Domenech Torrent, ex-técnico do Flamengo, e a outra é o Caio Jorge, revelado pelo Santos, que pode estar fechando aí com o Palmeiras. Vamos falar sobre esses dois temas depois da vinheta. Galera, é isso mesmo que vocês ouviram aí no começo do vídeo. O Domenech Torrent pode estar voltando para o Brasil, dessa vez para o Atlético Paranaense. O Atlético está procurando um técnico para substituir o Wesley Carvalho, que terminou o campeonato comandando o time paranaense, depois da saída do Filipão e do Paulo Turra. E dessa vez eles tentam trazer aí o Domenech Torrent, que pode estar voltando para o Brasil depois daquela passagem pelo Flamengo. Uma passagem que foi bastante complicada. Tem gente que acha que o Domenech é muito ruim. Eu já não penso assim, eu acho que o Domenech teve uma passagem satisfatória pelo Flamengo. O que marcou essa passagem dele foi principalmente aquela derrota para o Del Valle de 5-0. Mas se a gente for analisar os números do Domenech, não são números tão ruins assim. Na verdade são números bons. O Domenech teve um aproveitamento de 62% nessa passagem pelo Flamengo. E só para a gente ter um parâmetro aqui, o aproveitamento do Palmeiras campeão agora com o Abel é de 61%. Então ele teve um aproveitamento bom. Talvez até um aproveitamento para que eventualmente ele pudesse ser até campeão brasileiro. Mas não deu tempo dele concluir o trabalho, ele ficou só 5 meses no Flamengo. O Flamengo é um time que tem muita pressão, a torcida pressiona muito. Até porque o torcedor sabe o elenco que tem, sabe o quanto o time pode conquistar, sabe o quanto o time pode mostrar em campo. Quando um treinador chega num time como é o Flamengo e não mostra esse resultado que a torcida está esperando, em 3, 4, 5 jogos ali que ele não mostrar resultado, ele já vai começar a sofrer pressão e em pouco tempo ele pode ser demitido, como foi os últimos anos aí do Flamengo. Depois da saída do Jorge Jesus, o Flamengo teve algo em torno de 7, 8 técnicos aí nesse curto período de tempo. Agora trouxe o Tite, que está começando também o seu trabalho, parece que está começando muito bem, mas a gente precisa ver como que vai ser o 2024 do Flamengo. Mas o Flamengo é um time que culturalmente tem essa pressão. Se o técnico não mostrar um bom resultado, ele vai sofrer pressão mesmo, e a torcida do Flamengo é muito forte para isso e acaba aí derrubando o técnico, o que às vezes pode não ser muito bom para o clube. O Domenech ficou muito marcado por essa derrota para o Del Valle e também ficou muito conhecido como auxiliar do Pep Guardiola, e algumas pessoas resumiam o trabalho do Domenech a ser o auxiliar do Pep Guardiola. Ele fez para mim um trabalho bom. Vamos ver aí se ele volta para o Brasil, volta para o Atlético Paranaense, e eu acho que é um técnico que tem condições sim de mostrar um bom trabalho no clube brasileiro, porque para mim os números dele no Flamengo foram sim números bons, melhor do que muito técnico aí no futebol nacional. Outra notícia importante é o possível retorno do Caio Jorge para o Brasil. O Caio Jorge é um jogador que foi revelado pelo Santos, teve um início muito bom no Santos e foi vendido para a Juventus. Na Juventus ele não teve espaço e atualmente ele está emprestado para o Frosinone Calcio, da primeira divisão italiana, um time que está em 12º colocado. E até agora ele jogou 7 jogos, sem nenhum gol e nenhuma assistência. O Caio Jorge vem para reforçar o Palmeiras nessa venda do Endrick, essa venda milionária aí que a gente já falou aqui sobre ela. No ano que vem o Endrick vai para o Real Madrid e o Palmeiras vai buscando mais opções aí para o ataque. Um ataque que hoje já tem o Breno Lopes, o Rony, o Dudu e o Arthur. E o Caio Jorge chegaria aí para compor esse elenco. Eu acho que chegaria na reserva, até porque está fazendo um campeonato muito ruim na Itália, não conseguiu espaço na Juventus e não conseguiu espaço no Frosinone. É um jogador que na temporada que fez pelo Santos foi muito bem, mas eu acho que chega nesse time do Palmeiras, que já é um time muito bem ajustado. Ele vai chegar para disputar a posição, mas é um jogador bem jovem e com certeza vai lutar pelo espaço dele aí no Palmeiras. Outra notícia importante é que o Fluminense embarcou agora há pouco para a Arábia Saudita. O time foi acompanhado ali pela torcida no chamado Aeroflu e o Fluminense vai trilhando esse seu caminho para a disputa do Mundial. Hoje o Al Ittihad passou pelo Auckland City por 3-0, um resultado que era esperado. O Al Ittihad é um time muito mais forte. Os gols do Al Ittihad foram do Romarinho, Kanté e Benzema, e o Al Ittihad é o time que o Fluminense vai enfrentar na semifinal do Mundial. Muita gente está com a expectativa de ver Guardiola e Diniz, mas primeiro o Fluminense tem que enfrentar o Al Ittihad, precisa passar. Eu acho que é um jogo bastante difícil. Sendo tricolor, eu posso falar que esse jogo é complicadíssimo para o Fluminense. Eu acho que o Al Ittihad é favorito. O Fluminense vai ter a oportunidade de experimentar esse esquema tático do Diniz, que é muito diferente, numa situação um pouco mais complicada. Num time que é muito mais forte, um time muito mais rápido, acostumado a jogar com grandes equipes, pelo menos boa parte do elenco é acostumado a jogar em grandes equipes. E vamos ver como que o Fluminense vai se sair nesse desafio.
Se passar, a gente passa a falar de Fluminense e Manchester City. Eu acho que antes de passar pelo Al-Ittihad é muito cedo, mas se alguém quer ter esperanças aí entre Fluminense e Manchester City, a gente tem notícias de que o Haaland pode não jogar por conta de uma lesão, e sendo assim o Fluminense é extremamente favorito. Espero que você entenda que ironia, tô brincando, é claro que o Fluminense não é favorito contra o Manchester City, mesmo sem o Haaland, o City continua sendo muito favorito e muito mais forte que o Fluminense nesse desafio, pelo menos é o que eu acho, mas vamos ver o que vai acontecer. A gente nem sabe ainda se o Fluminense passa pelo Al-Ittihad, então é muito cedo aqui pra gente fazer qualquer previsão, mas é claro que seria muito legal ver Diniz e Pep Guardiola, dois técnicos muito interessantes aí da gente ver, mas como eu disse é muito cedo, vamos esperar aí pra ver o que acontece. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu comentário, compartilha o vídeo, deixa seu like, e se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado.